Estamos iniciando mais uma edição do programa Pergunta e Resposta, aqui no canal 20, canal BA, e também nas nossas plataformas digitais que está aí no canto do seu vídeo. Hoje estamos aqui na FEMARGS, Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul. Vamos conversar agora com a diretora e juíza do trabalho, Valdete Souto Severo. Muito obrigado por nos receber aqui na entidade, juíza. Eu que agradeço a oportunidade, Cláudia. Fale para nós um pouquinho da entidade, como funciona, quais os cursos que dispõe. Bom, a FEMARGS é uma fundação de juízes do trabalho. É a primeira escola associativa do país. Tem 25 anos. Então, assim, não havia nenhum outro tribunal, os juízes não tinham ainda pensado na ideia de uma escola associativa, quando os juízes do Rio Grande do Sul se organizaram e criaram a fundação, que é uma entidade jurídica com personalidade jurídica própria, com o intuito de preparar quem quisesse fazer a carreira da magistratura. Então, a escola inicia com essa proposta de ter cursos que preparem pessoas que queiram exercer a magistratura, não apenas fazer o concurso, mas exercer a magistratura. E aí, depois, ao longo dos anos, várias escolas associativas foram criadas em outros tribunais, e hoje nós temos as escolas judiciais junto aos tribunais, depois da emenda 45, mas a FEMARGS se manteve firme. E hoje, assim, o leque de coisas que a FEMARGS oferece é muito maior do que era no início. Hoje a gente tem cursos rápidos, cursos de especialização, oferece também aperfeiçoamento para os advogados, para os alunos, para os estudantes, para quem quer estudar direito do trabalho. Quais os principais cursos? Bom, nós temos o preparatório, nós continuamos tendo, né? E hoje nós temos a possibilidade de fazer um preparatório com especialização, então o aluno faz um curso de 1 ano e meio e sai especialista em direito do trabalho e processo do trabalho e também preparado para o concurso da magistratura, para a magistratura do trabalho. Nós temos especializações, Kleber, nós temos 3 especializações diferentes, temos especialização em direito e processo do trabalho e previdência social, temos especialização em direito sindical, que em 2019, se tudo der certo, vai ter uma turma em Porto Alegre e uma turma em São Paulo. E temos uma especialização em perícias e prevenções a acidentes e doenças profissionais. E depois nós temos os cursos rápidos. Fizemos muitos cursos sobre as alterações que a CLT sofreu recentemente, temos cursos sobre direito sindical, sobre português jurídico, cursos sobre como fazer sentenças. São assim, cursos variados de tópicos específicos, vários encontros, a gente faz aulas abertas também, lança os livros, né, que os juízes produzem. A escola é movimentada. Uhum. Diretora Valdete, a FEMARGS está com um novo projeto de AD para 2019. Fale um pouquinho desse projeto para nós. É verdade, Kleber. A gente está tentando assim, implantar uma nova lógica de EAD na escola. E aí nós estamos agora com uma série de cursos rápidos. Nós estamos primeiro com os cursos rápidos para tentar depois, no futuro, talvez investir num curso de mais longa duração. E temos vários preparados que estão muito bons mesmo, que abordam o processo do trabalho, direito previdenciário, direito administrativo, assim, matérias variadas. Temos uma cartela de cursos para assim, atender quase todos os gostos. Quem tiver interessado, como faz? Como procede? Entra no site, liga para cá? Como pode funciona? ligar para cá, né? Ou acessar as nossas redes sociais, tanto o nosso site quanto a página da FEMARGS no Facebook. E é interessante dizer assim, que o ensino à distância é algo novo para a gente, né? E o propósito da FEMARGS é fazer um ensino à distância que permita realmente a interação do aluno. Então, não é só a videoaula, mas também tem material de apoio, tem exercícios para ver se o aluno realmente conseguiu aprender. E a gente até tem um projeto de, num futuro próximo, ter a possibilidade de interação entre os alunos e o professor para que a aprendizagem realmente ocorra. O nosso interesse maior, Kleber, é que as pessoas se aperfeiçoem na área do direito do trabalho, que é uma área tão importante, né? Sim. Especialmente numa sociedade capitalista, porque todo mundo depende do trabalho para sobreviver. Verdade. Então, que a gente consiga dar acesso a essas pessoas. E como a gente tem muita gente de fora que nos procura atrás de cursos, é que surgiu a ideia, então, de investir um pouco no EAD para conseguir atender quem está longe de Porto Alegre. Ano que vem a gente vai ter um projeto também que é Cinema e Trabalho, que nós já tivemos ano passado, que são encontros em que a gente assiste um filme juntos e depois debate o filme, que são filmes ligados ao mundo do trabalho. Então, a gente investe e acredita muito na presença do aluno
aluno na escola. A escola tem sede própria, tem biblioteca, os alunos têm possibilidade de usar a biblioteca, mas o EAD é uma tendência, né? A gente sabe que tem muita gente que ou porque está distante ou porque trabalha o dia inteiro não tem condições de vir até a escola. Então é interessante, claro, um EAD, como eu te disse, que permita essa interação do aluno, que propicia a verdadeira aprendizagem. Mas tem sido uma opção para muitos alunos, a gente percebe que é uma tendência e por isso que a gente resolveu também investir nesse nicho. Doutora, em relação à reforma trabalhista, tá? É um assunto polêmico, discutido, tá? E eu lhe confesso que tenho muitas dúvidas da reforma trabalhista, né? Então, eu queria que a senhora nos falasse um pouquinho desse assunto polêmico e difícil de lidar, né? Difícil, principalmente agora, exato. Com um novo governo aí, o que vem pela frente? Bom, primeiro assim, o que se chama de reforma trabalhista, na verdade, nem é uma reforma, né? É uma lei que foi aprovada em 2017, que é a Lei 13.467, que altera mais de 200 artigos da CLT. Uma lei que começa assim com 8 artigos para tratar de um ponto específico, e aí vai para a Câmara dos Deputados, para a comissão do Rogério Marinho, e de lá sai com mais de 950 emendas, um texto gigantesco alterando a CLT na parte material, na parte de direito sindical e na parte processual. E alterações muito profundas. Eu posso citar algumas delas aqui, né? A mais comentada é a introdução do chamado trabalho intermitente, Kleber, que é um trabalho assim, que a pessoa é contratada, mas não necessariamente irá trabalhar. Vai para casa e aguarda o chamado do empregador. Quando for chamada, ela tem até 3 dias para dizer se aceita ou não o trabalho. Se aceitar e não comparecer, ela paga multa para o empregador. Se aceitar e comparecer, ela só vai receber pelas horas trabalhadas. Vai receber salário, férias e 13º só pelas horas trabalhadas. E aí pode trabalhar 3 horas no mês, 5 horas no mês, ou seja, não há uma garantia de um conteúdo mínimo de remuneração. Então, assim, essa, por exemplo, é uma alteração bem grave, né? Inclusive, na época da reforma, a defesa que se fazia dessa alteração era, não, isso é só para os garçons, atividade sazonal, mas a lei não limita. Em realidade, a lei não limita. Então, é possível que qualquer tipo de profissão seja contratado nessa modalidade. Assim, o lado bom é que a gente tem decisões recentes dos tribunais, e teve um de Minas agora, essa semana, inclusive, declarando a inconstitucionalidade desse contrato intermitente. Justamente porque ele não garante um conteúdo mínimo de salário, não garante, por exemplo, férias. Porque a CLT vai dizer assim, o trabalhador intermitente tem direito às férias, ou seja, tem direito a não ser chamado pelo empregador durante um mês a cada ano. O problema é que se ele não for chamado, ele não recebe. Sim. Então, isso não é férias, né? Isso é falta de trabalho. Então, assim, e esse é só um exemplo. Tem outras questões muito graves. A CLT reformada vai dizer que é possível ajustar entre empregado e empregador diretamente, sem o sindicato, jornadas de 12 horas de trabalho. E veja, a Constituição diz que o máximo é 8. E aí a CLT vai dizer que é possível ajustar a jornada de 12 sem intervalo. Sem aquele intervalo de 1 hora para almoço. Direto. Desde que o empregador pague a hora intervalar. Como se o intervalo fosse uma rubrica, né? E não o direito ao descanso, que inclusive evita a fadiga e, portanto, evita acidentes e doenças profissionais. E vai dizer, inclusive, que mesmo em atividade insalubre, mesmo em atividade que é nociva para a saúde, é possível ajustar a jornada de 12 horas. Então, isso é para dar um pouco a medida da gravidade dessas alterações que foram feitas na CLT. E essas alterações estão em vigor? Estão em vigor desde novembro de 2017. E uma das preocupações que a gente tem aqui na FEMARGS é justamente debater criticamente essas alterações. Assim, numa perspectiva de verificar se uma regra que fala em 12 horas pode ser compatibilizada com uma Constituição que garante um máximo de 8 horas. Né? Quais são os efeitos sociais de trabalhar 12 horas sem intervalo? Então, são coisas que a própria classe trabalhadora, eu estive agora recentemente conversando com enfermeiros e técnicos de enfermagem de hospitais aqui de Porto Alegre, e veja, nós estamos há 1 ano já com essa lei vigente. E o pessoal não conhecia várias das alterações. Para mim é novidade. Pois então, é isso. Então, assim, ainda é preciso estudar, conhecer e debater, porque elas estão afetando concretamente a vida de muita gente. E eu te dei, assim, 2 exemplos. São mais de 200 alterações.
Tem assim, autorização para gestante trabalhar em ambiente insalubre, em vez de, como dizia a CLT, uma vez gestante ou lactante, tem que afastar do ambiente insalubre porque ele é prejudicial à saúde. Agora a CLT vai dizer, não, permanece trabalhando e só vai ser afastada se trouxer um atestado médico dizendo que aquele trabalho é nocivo à saúde. Mas aquele trabalho é insalubre. Outra questão também que na minha época diziam, pô, o cara tem uma ação trabalhista, entra e ganha. Isso não é verdade. Não, isso não é verdade. Primeiro, assim, que os dados oficiais do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, são de que a cada 10 trabalhadores, 3 ingressam na Justiça do Trabalho. Ou seja, menos da metade. Né? E nós sabemos que há um desrespeito contumaz a direitos trabalhistas no Brasil, especialmente por parte de grande empregador, não dos pequenos empregadores, mas assim, existe uma lógica de pagar para ver. Né? Em vez de tornar o ambiente saudável, esperar para ver se vai entrar alguma ação. Então, esse número é considerado pequeno até, 3 pessoas a cada 10 ingressarem. E, também pelos números do CNJ, 25% das demandas ajuizadas são improcedentes. Ou seja, é um número pequeno se considerar, né? 3 a cada 10 entram. Desses que entram, 75% das ações verificam alguma lesão a direito trabalhista. São parcialmente procedentes ou totalmente procedentes. E apenas 25% são improcedentes. Tá, então isso significa dizer que as pessoas estão indo até a Justiça do Trabalho e levam, como se diz, né? Porque há lesão aos direitos. Sim. Aí o que faz a reforma, Kleber, na parte processual? Ela vai dizer que o trabalhador que não conseguir provar para o juiz a sua versão dos fatos terá que pagar custas e honorários para o advogado da empresa. Mas só que o detalhe é... Entrando... Se perder, tem que pagar. Perdeu, paga. Só que o detalhe perverso é que a lei vai dizer que mesmo a trabalhadora ou o trabalhador que tiverem reconhecida a gratuidade da justiça terão que pagar. Ou seja, o trabalhador ingressa desempregado, é a nossa lógica, né? Sim. Mais de 90% dos trabalhadores, como a gente não tem nenhuma garantia contra a despedida, esperam perder o emprego para ingressar na justiça. Pois bem, se ingressa desempregado e o juiz diz, não, reconheço que ele é miserável, que ele não tem condições de litigar sem prejuízo da própria subsistência. Mesmo assim, aquilo que for improcedente, pela reforma, o juiz teria que condenar o trabalhador a pagar custas e honorários de advogado. E mais, a lei está dizendo que é para tirar isso dos créditos que ele receber no processo. Então, vou te dar um exemplo. Igual, paga igual. E vou te dar um exemplo, porque é pior que o CPC, nem o CPC fala isso. Se ele pedir hora extra, insalubridade e assédio moral. Assédio moral é algo muito difícil de ser provado. Sim. Digamos que ele não consiga provar. Então, o juiz reconhece que ele tem direito às horas extras, ao adicional de insalubridade, mas indefere o pedido de indenização por assédio moral. Sobre esse pedido, digamos que ele fixou lá em 10 mil o que ele queria de assédio moral. Sobre esse pedido, vai ter 2% de custas e um percentual de honorários para o advogado da empresa. E a lei, essa reformada, vai dizer que o juiz tem que pegar das horas extras e da insalubridade que ele recebeu e reter o valor para pagar os honorários da reclamada. E eu chamo a atenção disso, Kleber, porque isso significa autorizar uma compensação que a lei não autoriza. Tirar crédito alimentar e devolver para o agressor da ordem jurídica, porque, afinal de contas, neste exemplo que eu te dei, por exemplo, a lesão foi reconhecida, né? Ele teve direito à hora extra e insalubridade. Então, ele teve lesão. Desse valor da lesão que o Estado está determinando que ele receba, o Estado vai reter e devolver para o agressor, porque um dos pedidos não foi procedente. Então, veja, concretamente, isso está fazendo com que as trabalhadoras e trabalhadores tenham medo de ir para a Justiça do Trabalho. Claro, porque é um risco. Exatamente. E aí, por isso, a redução em quase 50% do número de ações trabalhistas. Essa é a média. O Sul é um pouco menos, mas tem regiões no Norte e Nordeste que chega a 64% de redução no número de ações ajuizadas esse ano em relação ao mesmo período do ano passado. E aí os defensores da reforma comemoram. Veja que boa reforma, nós diminuímos o número de ações. Boa para quem, doutor? Exato, a questão é boa para quem? Os empregadores começaram a pagar os direitos dos trabalhadores? Não, né? A gente sabe que essa redução se dá em razão do temor de ajuizar a ação. Então, o que a gente quer com isso? Que as pessoas não tenham mais direitos? E aí tu perguntaste, e como ficará? A perspectiva é complicada, né, Kleber? Porque nós temos aí um presidente eleito que fala na tal carteira verde e amarela. E ele diz que a carteira verde e amarela é uma carteira que não vai ter direitos
O que é uma contradição em termos, porque não faz sentido ter uma carteira de trabalho, senão para que direitos mínimos sejam resguardados. É claro que essa ideia de carteira verde-amarela só vai conseguir se efetivar se nós realmente destruirmos a Constituição. Sim. Porque a Constituição tem um rol de direitos mínimos, que essa lei da reforma trabalhista já ataca, mas que, enfim, estão ainda na Constituição, né? Mas é muito preocupante que a gente tenha, e agora recentemente também ouvi uma outra declaração dele dizendo que é preciso fazer com que as relações de trabalho caminhem para a informalidade. Quer dizer, nós estamos retrocedendo para o século XVIII. Então, percebe como é importante estudar o direito do trabalho em Muito tempos importante. atuais. Diretora Valdete, a terceirização também é um assunto muito polêmico e também difícil de entendimento. Mas esse assunto nós vamos conversar depois do intervalo comercial. Fique aí que já já voltamos com mais informações aqui do programa Pergunta e Resposta. Passadas as eleições, a hora agora é de respeito à vontade popular e de esperança que as escolhas da maioria correspondam às necessidades do nosso Estado e do nosso país. O Parlamento segue cumprindo seu papel, respeitando as práticas do sistema político que garante o respeito ao Estado democrático de direito e dos direitos fundamentais individuais. A democracia é a certeza do melhor caminho. Uma mensagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Voltamos com o programa Pergunta e Resposta. Hoje, diretamente aqui da FEMARGS, Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul. Voltamos a conversar com a diretora Valdete, que vai nos falar um pouquinho sobre a terceirização, esse assunto tão polêmico e complicado também de entendermos. Pois é, a terceirização, na verdade, não é uma novidade, né, Kleber? A gente tinha essa realidade no século XVIII, né? A intermediação de pessoas entre quem toma trabalho e quem trabalha. Essa foi uma realidade que foi banida das relações de trabalho em função da luta dos trabalhadores e que retorna no século XX, né? No Brasil, retorna a partir da década de 60, especialmente na administração pública, e na década de 90 a gente tem a edição da súmula 331 do TST, que acaba, de certo modo, permitindo terceirização. O que seria a terceirização? É, em vez de contratar um empregado, o empregador contrata uma empresa para contratar um empregado. E a chamada quarteirização, o empregador contrata uma empresa que contrata uma empresa que contrata um empregado. Então, na realidade, assim, não é complicado de perceber. E os trabalhadores terceirizados entendem muito bem o que é a terceirização. É assim, quem quer tomar o trabalho deles não aparece como empregador. Em vez de contratá-los, contrata uma empresa para fazer a ponte. Contrata um atravessador. Né? Claro que se o pessoal for ler doutrina sobre terceirização, vai ver que muitos autores fazem a diferença entre atravessamento ou intermediação de força de trabalho e terceirização. Mas a realidade da vida é essa. A terceirização se dá quando, em vez de ter relação entre capital e trabalho, entra um terceiro no meio para fazer a ponte. O problema é que se esse terceiro, que é uma empresa, entra na jogada, ou seja, se eu preciso de um trabalhador e, em vez de contratá-lo, eu contrato uma empresa para contratá-lo, esta empresa, ao se denominar empresa, precisa ter lucro. Né? Porque a gente está no estado capitalista e a empresa visa lucro. Então, eu tenho que lucrar como tomador, esta empresa tem que lucrar como prestadora de serviços e tem o trabalhador que tem que receber o salário. Tem um estudo muito interessante do DIEESE, de anos atrás, que mostra que os trabalhadores terceirizados recebem, em média, 30% a menos do que os contratados diretamente. E aí o subtítulo desse estudo, inclusive, é assim: terceirização, uma conta que não fecha. Porque como é possível, né? Que se eu contrato diretamente o cara, eu gasto 1.500, mas se eu contrato uma empresa para contratar o cara, eu gasto 1.000?
Então, de algum lugar, esses 500 estão saindo. E a gente sabe de onde é que é. É do bolso do trabalhador. Então, esse é um dos efeitos, né? Redução de salário, mas existem muitos outros. O número de acidentes de trabalho com os terceirizados é muito maior, porque eles estão mais longe dos olhos de quem realmente toma o trabalho deles. Então, muitas vezes trabalham sem EPIs, sem condições adequadas. A invisibilidade desses trabalhadores. Vejam, alguns trabalhos como limpeza e conservação, ou vigilância, muitas vezes esses trabalhadores são deslocados. Assim, um mês estão numa tomadora, outro mês estão noutra, outro mês estão noutra. Eles não conseguem sequer se identificar com um ambiente de trabalho. Eles não sabem para quem eles trabalham, porque a cada mês ou a cada semana eles trabalham para alguém diferente. Então, essa invisibilidade causa uma série de efeitos na vida do trabalhador. E assim tem várias outras coisas. Tem um livro muito interessante de um colega de Brasília que chama assim, Terceirização, Máquina de Moer Gente Trabalhadora, em que ele mostra tudo com dados. Ele traz, por exemplo, o setor bancário, o setor elétrico, e mostra o quanto é perversa a terceirização para a qualidade de vida dessas pessoas. Eu, quando fazia doutorado na USP, participei de um trabalho de campo que fizemos, que foi um vídeo que está disponível na internet, que chama assim, Terceirizado, um trabalhador brasileiro. E lá a gente entrevistou terceirizados dos órgãos públicos de Brasília. TST, Ministério da Justiça, CNJ, STF. E aí a gente descobriu assim, moças que trabalham como telefonistas em órgão público há 13, 15 anos e nunca tiraram férias. Porque quando vai chegar na hora de tirar férias, acaba o contrato da prestadora. Sim, entra uma nova prestadora, começa um novo contrato. Reduz o salário para o cargo inicial da carreira. Isso é a terceirização. E aí a gente teve ano passado a aprovação da Lei 13.429, que faz parte desse bloco da reforma, que também mais ou menos chancela a terceirização, embora ela fale em atividades especializadas, em trabalho temporário. E essa decisão do STF. Então, o quadro é muito ruim, porque é um quadro assim, com tendência a aceitar esse atravessamento. E a consequência social disso, provada assim, por inúmeros estudos, mas é um caminhão de estudos, porque quando o outro projeto de lei estava tramitando, o PL 4330, que tramitou vários anos, nós participamos de várias audiências públicas. Sim, o Ministério Público do Trabalho fez vários estudos, o DIEESE, o SINAIT, fizeram vários estudos mostrando, olha, a terceirização é um mal social, né? Reduz o patamar de vida de todo mundo. E te dou um exemplo, no serviço público, a terceirização provoca a desqualificação do serviço que está sendo prestado. Então, eu tenho uma aluna do grupo de estudos que nós temos aqui na FEMARGS, que estudou ano passado a relação, vejam só que interessante, a relação entre uma superbactéria que atingiu um hospital de elite aqui de Porto Alegre, há uns anos atrás, e o fato de que eles haviam terceirizado no ano anterior o serviço de limpeza e o serviço de cozinha. E aí, no ano seguinte, eles tiveram um surto da superbactéria desconhecida e tal. E elas estão estudando exatamente a relação entre terceirizar e, portanto, ter um serviço que não está mais sob fiscalização direta do Estado, Sim. com salário adequado, com uma jornada adequada, e ter mais doenças num ambiente hospitalar. Então, é grave para todo mundo. Gravíssimo. Doutora, em função de tudo que já se falou aqui da nova reforma trabalhista, há uma chance, uma possibilidade de ter alguma mudança, visto que, pela sua avaliação e o que a senhora disse aqui no programa, é grave? A situação é muito grave, a perspectiva imediata é assustadora, eu diria, né? Porque a gente tem promessa de muito mais para 2019 e não é só a cartilha verde e amarela, tem uma PEC 300 que propõe alteração da jornada para 10 horas, assim, uma série de medidas, tem a ameaça de extinção do Ministério do Trabalho, a ameaça de extinção da Justiça do Trabalho. Então, assim, a minha resposta é, de imediato, o quadro se apresenta muito difícil para a gente, mas tem a frase aquela do Batman, né? Depois de uma noite muito escura, sempre chega o amanhecer, né? A filosofia do Batman, que é do promotor lá do Batman. E eu acho que a perspectiva tem que ser essa. O quadro hoje é difícil, mas é um processo histórico. Já foi difícil antes e a gente já passou por situações, a gente passou por uma ditadura militar, né? É verdade. Então, eu acho que o importante é pensar assim, nada está decidido, nada está dado nesse processo histórico e nada é definitivo. O futuro vai ser construído por nós, por todos nós. O importante é conhecer, e é aí que entra o papel da FEMARGS, dos nossos cursos, né? O importante é estudar e conhecer a realidade para poder enfrentá-la. Mas, diretora, vamos falar um pouquinho das suas 2 obras que estão aqui
E nem são minhas, né? Já vou dizer. Porque esse é um livro muito especial pra gente, porque é o livro que comemora os 25 anos de história da FEMARGS. Certo. E é uma atuação conjunta. Eu organizei, mas na verdade a gente tem ali artigos dos nossos alunos e dos nossos professores. É uma obra muito bonita e com artigos muito bons mesmo. E esse também é uma obra coletiva, é o 2, então nós temos o Resistência 1, de um grupo assim que reúne mais de 100 pessoas de todo o Brasil, que estão desde 2016 preocupadas em resistir a esse desmanche dos direitos sociais, e esse é em defesa e crítica da Justiça do Trabalho, que são artigos que mostram que a Justiça do Trabalho tem um pouco de participação em todo esse movimento de desmanche, mas que, ao mesmo tempo, é um espaço importante ainda de luta e de fala da classe trabalhadora. Então, e nós já temos no forno, Kleber, o Resistência 3, que vai ser só sobre terceirização. Nós temos mais de 90 artigos no Resistência 3, abordando todos os aspectos possíveis, jurídicos, sociológicos, multidisciplinar mesmo, sobre a terceirização. Temos mais alguns minutinhos para terminar o programa, infelizmente. Teria mais algum assunto que a senhora gostaria de falar em relação à FEMARGS? O que eu quero só, então, é relembrar, assim, né, para o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, que a FEMARGS é uma fundação de juízes do trabalho, né, assim, não tem fins lucrativos. O nosso intuito, o intuito dos juízes do trabalho do Rio Grande do Sul é realmente fomentar o conhecimento e o estudo crítico e aprofundado de todas as questões relacionadas ao mundo do trabalho, porque nós temos uma preocupação muito grande em que o direito do trabalho continue existindo no nosso país, que a justiça do trabalho continue existindo do nosso país e que as pessoas continuem tendo direitos, né? Nós sabemos que são direitos mínimos, nós temos a pretensão de uma realidade muito melhor do que aquela que a gente tem, mas esses direitos mínimos que foram duramente conquistados e que estão lá na Constituição de 88 precisam ser preservados. Isso é um pouco o trabalho que a FEMARGS faz através das nossas especializações, dos nossos cursos rápidos e do nosso novo EAD. Esse é o trabalho, de tentar levar para as pessoas uma discussão, um aprofundamento de temas relacionados ao mundo do trabalho e à justiça do trabalho. Conversamos, então, com a diretora e juíza do trabalho, Valdete Souto Severo. Ela que é diretora da FEMARGS, Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul. Hoje, terminamos mais uma edição. Na semana que vem, voltamos com mais informações aqui no programa Pergunta e Resposta no canal 20 da NET, canal BA. Muito obrigado. Passadas as eleições, a hora agora é de respeito à vontade popular e de esperança que as escolhas da maioria correspondam às necessidades do nosso Estado e do nosso país. O Parlamento segue cumprindo seu papel, respeitando as práticas do sistema político que garante o respeito ao Estado democrático de direito e dos direitos fundamentais individuais. A democracia é a certeza do melhor caminho. Uma mensagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.